obrigado. Seja você quem for o monitor que colocou. Queridos, hoje nós veremos as reações químicas, tá? Que é o conteúdo que mais aparece em termos gerais, assim, de conteúdo dentro da prova do Enem, tá, pessoal? Então, é bem interessante de vermos reações químicas, porque a gente vai precisar fazer bastante exercício para entender de fato. Só antes da gente começar, olha quanta gente dando bom dia, como o dia começa bem, né? Quando tem um monte de gente dando bom dia. Bom dia, Ana Júlia, bom dia, Davi, é Davi ou David que fala, não sei. Bom dia, Giovana, bom dia, Marina, bom dia, Brian, bom dia, Giovana de novo, né? Falando tem bom calor. Bom dia, Laura também. Então, coisa boa ver esse monte de bom dia aí. Sinal que tá todo mundo animadaço. Bom, então, como eu ia dizendo, tá, pessoal, as reações químicas, elas são os conteúdos mais abordados. Eu fiz uma análise da prova, até depois eu posso até colocar o mapinha da prova do Enem aqui para vocês. Desde 2011 até 2019, então são 9 provas dessa última análise que eu fiz, caíram pelo menos 20 questões envolvendo reações químicas, né? Então, é mais ou menos 2 questões por prova de reações químicas que nós teremos, tá? Então, são bem importantes. Essas reações químicas, elas podem ser tanto reações inorgânicas como reações orgânicas também, né? Então, é um contexto geral de reações químicas, tá? Então, só antes que eu me esqueça, deixa eu abrir meu celular aqui para ver o chat, vocês. Eu vou pedir desculpa se o meu microfone tá meio ruim hoje, tá? Porque, não sei, tá dando eco, tá? Então, se tiver meio ruim, vocês tentem ignorar, tá? Tentem não se estressar com o meu microfone, mas realmente ele tá meio ruim hoje. Não sei se é a internet, não sei se essa sala que eu tô aqui, mas ele tá meio estranho. Aí, Guilherme, acho que o próprio. Bom, pessoal, então, seguinte, vou compartilhar minha telinha aqui. E a aula de hoje eu vou tentar fazer ela bem dinâmica, tá? Eu vou tentar resolver alguns exercícios do Enem com vocês. E depois eu até já posso mandar umas questõezinhas para vocês depois da aula, tá? Então, assim, dentro das reações inorgânicas, nós teremos 4 tipos, mas esses 4 tipos são bem teóricos, tipo, não vai cair na prova de vocês o que é uma reação de síntese, o que é uma reação de decomposição, o que é uma reação de simples troca e o que é uma reação de dupla troca, tá? Isso não vai aparecer. Mas é interessante que vocês saibam o que é o conceito, o que é uma síntese, o que é uma decomposição, o que vem a ser um deslocamento, o que pode ser uma dupla troca, tá? Então, reação de síntese, vocês podem colocar aí no caderno de vocês. Nos slides que eu vou mandar para vocês, só tem esses parâmetros aqui, tá? Reação de síntese, decomposição e tudo mais, não tem nada anotado. Então, uma reação de síntese, vocês podem anotar aí no caderno, que é a formação de uma nova substância. Tá? Então, sempre lembra, quando o Enem falar de síntese, é porque está formando alguma coisa. Tá? E dentro dessa formação, eu posso ter N maneiras diferentes. Vou dar um exemplo, tá? Uma formação da água, que o Enem gosta bastante, que é H2 mais meio O2 formando H2O. Isso daqui é a reação de formação da água. E o Enem adora isso, porque isso daqui ele chama de célula combustível. Então, muito cuidado com essa reação aqui, que na verdade é uma reação de síntese. O que está sintetizando? A água. Já apareceu síntese de paracetamol, já apareceu síntese de chuva ácida, que é o SO2, o SO3, enfim, tá? Então, sempre que está formando uma nova substância, será uma reação de síntese. Enquanto reações de decomposição, que também ele vai falar alguma coisa de análise, vai ser o contrário da reação de síntese, tá? Então, a reação de decomposição,
é uma separação de alguma substância. Senhor, como assim? Exemplo clássico do Enem, o calcário. Tá? Vocês, quem já fez a prova do Enem já deve ter visto essa reação aqui. CaCO3 gerando CaO mais CO2. Tá? Esse CaCO3, que é o carbonato de cálcio, nós costumamos chamar ele de calcário. E essa daqui, que é o CaO, nós chamamos de cal virgem. Então, essa reação aqui é uma das reações que mais aparece aí nessas provas do Enem. Tá? Então, quando está falando de síntese, sempre lembra, vai formar uma nova substância. Quando está falando de decomposição, vai separar uma substância em outras. Depois de célula, nossa, minha letra tá horrível de novo, né, cara? Que coisa, é que eu mudei de mesa, eu acho que é isso. Sei lá também, ou é eu que tô cansado já desse final do ano de escrever nessa mesa digitalizadora. Mas é célula combustível, tá? Eu tenho essas noias, assim, da minha letra, tá ligado? Porque no início do ano, minha letra é tricapuchadinha, mas chega no revisão ali no final do ano, sei lá, dá uma definhada, não sei o que acontece. Não sei se eu canso, não é só com quadro, e agora dessa vez digitalizadora tá tendo a mesma coisa, né? Então, sei lá. Mas, enfim, mas qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Não tem problema vocês me perguntar. Então, aqui é a célula combustível, tá bem, Gi? Beleza? Então, essas são duas ações bem cobradas, assim, né? E são conceitos bem cobrados também ali dentro dessa prova do Enem, tá? Não vai cair assim, essa reação é uma reação de síntese, essa reação é uma reação de análise. Isso não cai. Mas é interessante a gente saber para a gente interpretar as questões, né? Porque o Enem é uma prova muito interpretativa, né? Então, o português entra bastante aí nessa prova de química, então, com essa interpretação já dá para saber o que é uma síntese e o que é uma decomposição, tá? Alguma dúvida por enquanto? Só não aparenta, por favor. Tá bem. Tá bueno. Tô fazendo um bolão. Em que cidade vai ter assalto hoje, será? Que loucura, né? Dezembro começou assim, ó. Pensei que tá terminando o ano aí, 2021 vai ser melhor, mas não. Dia primeiro assalto, dia 2 assalto, agora vamos ver dia 3. Tomara que não seja por aqui, né? Que horror. Uma viagem, né? Eu sou meio fissurado por essas paradas, assim, tipo, de estratégia, essas paradas. Eu me criei jogando Age of Empires, que é um jogo de estratégia. Só que, cara, Call of Duty, eu sou do tempo do Medal of Honor, no Play 2. Mas enfim. Mas, cara, isso é uma coisa muito bizarra, né? O que tá acontecendo. Tipo, e não tem muito que a polícia e o exército fazer, na real, né? O jogo falou que se for aqui, eu pego o dinheiro na rua, que horror. Mas é foda, né? Eu também ia ficar nessa noia. Eu não ia conseguir pegar, eu acho, mas eu ia ficar, mas imagina, ali nas notas, notinha aí de 10 na rua dando sopa, comprar uma Brahma do Plumalt, uma glacial, é coisa boa. Tá louco. O banco não tem pena de mim. Pois é, cara, eu não sou muito desse pensamento assim, eu não ia conseguir pegar, eu acho, na real. Mas, mas a tentação ia rolar, né? E o mais louco é que os caras, eu vi os depoimentos dos reféns, eu cheguei nisso porque veio a notificação do Gaúcha ZH aqui sobre o assalto, então, aí veio o depoimento dos reféns falando que eles iam deixar mesmo para a população o dinheiro, né? Tipo, 500 mil para a população, sei lá. É bizarro, né? Muito bizarro. Mas enfim, tomara que não aconteça. Já o que aconteceu ontem, eu só vi coisa de Twitter, assim, eu não cheguei a ver muita notícia hoje de manhã, na real. Mas eu acho que os caras já eram mais violentos, né? Não eram tão organizados como o de Criciúma.
Se tu for ver, é bem pertinho da gente, né? Criciúma, né? Sei lá. Já fui para Criciúma uma vez na vida. Então, tipo, dá 5 horas de Porto Alegre. A Luísa perguntou o que rolou ontem. Ontem rolou um assalto no Pará também. Eu não lembro o nome da cidade, mas foi no Pará. Então também foi um assalto assim, tipo, tinha uma galera vendo o jogo do Flamengo numa pracinha e pegaram todo mundo de refém e assaltaram os bancos na cidade. O do Paraná, Marina, eu vi, pelo menos o que eu vi no Twitter, tá? Que era fake. Não sei se é fake mesmo, mas do Pará eu sei que rolou. Do Paraná estavam falando que é fake, mas eu não sei também. Não sei direito. Então, não vi muita notícia hoje de manhã, não consegui ver. Mas é muito bizarro, né, cara? Tipo, que os caras, como os caras são organizados, como os caras têm o poder de fogo, o poder de. E são inteligentes, né, também. É muito foda. Ao invés de usar a inteligência para o bem, né? Sempre tem esses cainhas aí. Mas enfim, por que eu entrei nesse assunto? Porque muitas das reações de decomposição são gerando explosivos, né? Então os caras lá, eles conseguiram plantar um monte de explosivos na cidade de Criciúma, né? Então se algo desse errado, os caras iam começar a explodir. Então muito cuidado. Nessas reações de decomposição aqui, pode ser que apareça alguns explosivos, tá? Que foi o que aconteceu no acidente do Líbano esse ano, né? Se vocês lembram, sim, isso foi em 2020, não foi ano passado, né? Parece que foi há muito tempo atrás o acidente do Líbano, que foi, na verdade, com o nitrato de amônio, que é esse carinha aqui, ó, NH4NO3. Tá? Então, esse carinha aqui, que é o nitrato de amônio, ele acabou se decompondo lá com o calor e gerou aquela explosão no Líbano. Tá? Então, esses explosivos são muito utilizados em reações de decomposição que liberam muita energia. Tá? Então, geralmente, essas reações de decomposição, quando é tratado de explosivos, principalmente com nitratos, tá? Com esse NO3 aqui, eles são bem exotérmicas, são reações bem exotérmicas. Então, bem interessante da gente lembrar disso, tá? O que mais eu posso dizer? E síntese. Síntese geralmente vai ser fabricação de remédios ou fertilizantes, tá? Então, mas o Enem gosta de abordar bastante reações de síntese de remédios, tá? Fechado? Então, essas são algumas das aplicações, tá? Então, lembra quando tá falando de explosivo, alguma coisa, geralmente vai ser uma decomposição exotérmica que vai acontecer. Bom, reações de simples troca. Geralmente são reações que acontecem quando um metal é mergulhado em um ácido, tá? Então, realmente, como o nome diz, são simples troca, também pode ser chamadas de deslocamento. Mas por que esse nome é simples troca? Justamente pelo que está acontecendo entre os reagentes, tá? Então, um exemplo clássico disso, que até na URGS já apareceu, tá? Zinco mais 2HCl, gerando ZnCl2, que é o cloreto de zinco, mais H2. Tá? Então, ó, o que aconteceu? Por que isso é uma simples troca? Porque o zinco trocou de lugar com o hidrogênio. Olha só, aqui o hidrogênio está ligado com o cloro e o zinco está sozinho. Desse lado aqui, o zinco está ligado com o cloro e o hidrogênio está sozinho. Tá? Então, isso são reações de simples troca. Geralmente, tá? Essas reações de simples troca vão acontecer com metais mergulhados em ácidos. Ah, isso aí aparece bastante. Mas, de novo, tá? O nome simples troca não é a coisa mais importante. O Enem não vai te cobrar o que é uma simples troca. Ok? É legal a gente identificar esses tipos de reações químicas, né? E o que pode acontecer dentro delas. E uma coisa interessante dessa reação, principalmente quando envolve ácido clorídrico ou qualquer outro ácido, é a liberação do H2. Tá? Então, isso daqui, ó, esse H2, que é o gás hidrogênio, eu peço que vocês façam um post-it sobre ele, tá? Que ele costuma aparecer bastante nas provas. Por que ele costuma aparecer bastante? Porque ele é um produto de várias reações químicas.
tá? Então, geralmente, quando eu tenho um metal com ácido, eu consigo liberar esse H2, que é um gás muito inflamável. Tá? Então, muito cuidado quando vai falar de liberação de gás hidrogênio. Ele é muito inflamável, tá? Então, muitos apontam que ele é um combustível do futuro. E por que ele é o combustível do futuro? Vou voltar, depois eu volto com esse slide, tá? Olha só. A combustão do H2, que é a combustão? Contato com o oxigênio, né? Que é o comburente, que forma água. Então, imagina que beleza. Se eu botasse hidrogênio num carro, fizesse ele pegar fogo lá e fazer uma energia para o meu motor, eu ia formar água. Então, eu ia formar água pura. Isso ia ser a redenção da humanidade, né? Não ia gerar CO2, não ia gerar aquecimento global, até ia um pouquinho, tá? Mas não ia gerar tanta poluição assim. Então, por isso que ele é tratado como combustível do futuro, tá? Então, muito cuidado com o gás hidrogênio, que pode ser que ele apareça aí na prova de vocês. Ok? E por último, mas não menos importante, as reações de dupla troca, que tem como principal exemplo as reações de neutralização, tá? Não é necessariamente toda dupla troca que vai ser neutralização, ok? Mas são as principais reações aí que podem acontecer. O que vai ser uma reação de neutralização? Só para quem não lembra, né? É quando eu tenho um ácido mais uma base, gerando um sal mais água, tá? Sal mais H2O. Sempre lembra que uma reação de neutralização vai ser isso. Bom, por exemplo, se eu tiver o próprio HCl, que estava aqui antes, ó, mais soda cáustica, que é o NaOH, formando NaCl mais H2O. Ok? Então, aqui, uma reação de dupla troca. Por que é esse nome? Porque ó, o hidrogênio trocou de lugar com o sódio e o cloro trocou de lugar com o OH. Tá? Então, se tu for ver aqui, ó, o Cl estava ligado ao hidrogênio, agora ele está ligando com o sódio. O sódio estava ligado com o OH, agora ele está ligado com o cloro. E o hidrogênio está ligado com o OH, porque pode lembrar que a água ela pode ser reescrita da seguinte maneira, ó, H e OH, certo? Então, ó, esse hidrogênio aqui acabou se juntando com esse OH aqui para formar H2O. Tá? Então, isso aqui é uma reação de dupla troca, que é a reação de neutralização. Que é uma reação muito cobrada no Enem, inclusive, tá? São essas reações de neutralização, principalmente quando trata de problemas ambientais, tipo um solo ácido, né? Eu tenho que colocar uma base. Um solo básico, eu tenho que colocar um ácido. Como eu trato a chuva ácida? Colocando uma base, né? Então, essas reações de neutralização são importantíssimas na hora da prova do Enem. Beleza? Então, é sempre importante a gente dar essa revisada. E claro, né? O que serve para todas as reações da vida? Cuidar com o balanceamento. Né? Então, o balanceamento de reações vai ser importantíssimo. Geralmente, o Enem já dá a reação balanceada. Tá? A maioria dos casos, a maioria tu não vai precisar balancear. Mas eu não vou garantir para ti que esse ano ele vai dar balanceada. Pode ser que não. Tá? Então, muito cuidado, sempre verificar se a reação está balanceada ou não. Beleza? Então, esses são os 4 tipos principais de reações inorgânicas, tá? Que são as reações que acontecem na maioria dos processos aí que envolvem ácidos, que envolvem bases, que envolvem metais e ametais, tá? Agora, quando nós falamos de química orgânica, a coisa fica um pouquinho mais chatinha, porque tem muito mais nomezinho, tem muito mais mecanismos e tem muito mais produtos que podem ser formados, ok? Então, dentro dessas reações inorgânicas, por enquanto, era isso. Alguma dúvida até aqui?
Tudo tranquilo? Para mim tá tranquilo. Então tá. Posso continuar com as reações orgânicas agora, então? Pode ser. Então tá. Qualquer coisa, se vocês quiserem que eu volte, eu posso voltar. Questão de reatividade de metais, não precisa saber, tá? Eu coloquei aqui só para a gente ter de novo, né? Isso aí. Mas sempre lembra que a gente pode ver a reatividade pelo potencial padrão de redução, né? Que a gente vê lá na eletroquímica, vocês vão revisar com o Rossoni isso aí, né? Porque no extensivo a galera teve comigo. Então, com o Rossoni vocês revisarão potencial padrão de redução, que aí vai ter a fila de reatividade dos metais, tá? Então, eu só coloquei aqui por um certo descaso de consciência, tá? Mas vocês não precisam decorar nada, sempre o Enem vai fornecer o potencial padrão de redução. E assim como usar metais, né? Então, vocês vão ver tudo pelo potencial padrão de redução lá da eletroquímica. Agora, vamos ao que interessa, tá? Os tipos de reações orgânicas principais são esses 5. Há reações de adição, reações de eliminação, reações de substituição, de oxidação e reações de redução. Tá? Então, reação de oxidação e redução é tipo aquelas reações de oxirredução, né? Só que agora a gente vai tratar de compostos orgânicos. Então, assim, eu não vou entrar muito a fundo em todas essas reações aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o conteúdo e aí a gente vai ir para um exercício. Passar o conteúdo e aí a gente vai para algum exercício, tá? Então, são coisas bem simples que a gente vai ver, relativamente simples. Eu vou tentar frisar na interpretação dos problemas que eu separei para vocês, todos os problemas, obviamente, do Enem, tá? Então, a gente vai começar com as reações de adição. Tá? Então, se vocês quiserem fazer um resumo, o que eu sugiro que vocês coloquem para a reação de adição? Reação de adição tem a ver com ligação pi, tá? Então, reação de adição pode fazer uma flechinha que tem a ver com a ligação pi. Lembrando da última aula, né? Ligação pi é toda aquela ligação que não é sigma. Olha só, vá, né? É toda aquela ligação que vai formar uma ligação dupla ou até mesmo uma ligação tripla, tá? Então, uma ligação pi nada mais é que um par de elétrons. E como ele é um par de elétrons e os elétrons fazem as ligações químicas, então essas reações de adição, elas sempre vão ter a ver com o par de elétrons da ligação pi. E como o nome já diz, reação de adição está adicionando alguma coisa ao meu composto. Então, antes de vocês copiar, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Então, olha só, olha para esse primeiro exemplo aqui, eu vou chamar de exemplo A, tá? Eu tenho uma ligação pi aqui, tá? Que eu vou desenhar o par de elétrons dessa ligação pi aqui. Uma ligação pi são elétrons livres, basicamente. Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui, ó, vai ser capturado por esse primeiro par de elétrons aqui. Esse hidrogênio vai ser capturado pelo meu segundo par de elétrons aqui. Portanto, o que aconteceu? Aqui que eu tinha H2C, CH2, eu adicionei 2 hidrogênios, um para cada carbono da ligação pi. Então, eu tenho aqui ó, H3C, CH3. Então, isso foi uma adição. Se tu não quer lembrar desse negócio da ligação pi, vai pela lógica. O que mudou desse composto para esse? Bom, adicionou-se 2 hidrogênios. Quer ver a fórmula molecular? A fórmula molecular do primeiro composto foi C2H4. Certo? Que é esse aqui, ó. Tem 2 carbonos e 4 hidrogênios. Mais H2 formou isso daqui, ó. C2H6. Então, vocês notam, isso daqui é realmente uma adição matemática, ó. De C2H4 mais H2 ficou C2H6. Então, essa reação de adição, ela pode ser chamada também de reação de síntese. Por que não? Porque eu estou sintetizando um novo produto através de duas outras substâncias. Tá? Então, reação de adição vai acontecer com quem tem ligação pi. Quem que tem ligação pi?
geralmente são alcenos, alcinos, aldeídos, cetonas e assim por diante. Tá? Antes de eu dar um tempinho para vocês copiar, olha aqui o exemplo B. Tá? Deixa eu trocar de cor só. No exemplo B, eu tenho aqui um aldeído, certo? Olha só, porque eu tenho a carbonila no último carbono. Então, o que aconteceu? Essa ligação pi aqui, ó, aqui tem uma ligação pi. Ela vai pegar esse hidrogênio de um lado para se ligar com o oxigênio, e depois, aquele carbono que também está fazendo parte dessa ligação pi, ó, pegou esse outro hidrogênio. Ok? Então, aqui eu adicionei um hidrogênio ao oxigênio, que está uma parte dessa ligação pi, e outro hidrogênio ao carbono, que é a outra parte da ligação pi. É a mesma coisa que aqui em cima. Só que aqui em cima nós tínhamos dois carbonos, né, fazendo a ligação pi. Aqui nós temos o carbono fazendo ligação pi com o oxigênio. Olhando para a lógica da soma, olha só, aqui eu tenho H3C, ou seja, C2, né, que eu tenho dois carbonos aqui, 4 hidrogênios, porque eu tenho 3 daqui mais um daqui, e um oxigênio, mais H2, formando C2H6O. Mesma coisa aqui, ó, C2H3, 4, 5, 6O. Então, adicionou-se um hidrogênio a esse composto aqui, formando esse álcool no caso. Ok? Então, reação de adição, bem tranquilo de ver, tá? Sempre lembra, vai ter que ter a ligação pi, que é uma dupla ou uma tripla, que é um par de elétrons, que vai formar um novo composto. Fechado? Então, deixa um tempinho para vocês copiar aí o que vocês acharem pertinente. Se tiver alguma dúvida, se quiserem mais algum exemplo, fiquem à vontade para perguntar. Bem? Só, não é nem quais das reações mais caem, tipo essa de adição, por exemplo. Não tem uma regra geral, tá, Gi? Geralmente vai ser adição de alcenos, ok? Então, geralmente vai ser alcenos que vai aparecer. Mas nada impede de ser um aldeído ou um alcino, tá? Mas geralmente é alceno. Mais alguma dúvida? E aí, assim, pessoal, eu coloquei aqui nos slides, eu posso voltar daqui a pouco, tá? Várias outros exemplos de adição, de reações de adição, por exemplo, adição de ar, tudo mais, com a regra de Markov-Nikov, tá? Mas isso aqui serve para vocês darem uma olhadinha, assim, para ter uma coisa mais completa, tá? Eu acho que agora no revisão não é muito momento, é legal você saber o conceito de adição, mas quem não pegou isso durante o ano, eu acho que não precisa entender a regra de Markov-Nikov e tudo mais. Quem já pegou isso, dá uma olhadinha aqui nesse material, eu acho que está bem completinho. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? O importante é que vocês tenham a noção do que é uma reação de adição, tá? Que vai adicionar uma coisa, principalmente na ligação pi, tá? E aí vai perguntar sobre a regra de Markov-Nikov. Sempre lembra, o hidrogênio, na regra de Markov-Nikov, sempre vai ser ligado ao átomo de carbono mais hidrogenado dentro da ligação dupla, ou dentro da ligação pi, tá? Então, isso vocês podem dar uma olhadinha aí em casa depois, né? Como se vocês não estivessem em casa agora, né? Mania de falar em casa. Mas vocês podem dar uma olhada ali no inverso, alguma coisa, e qualquer coisa vocês têm lá o grupo do plantão para me perguntar, que eu posso explicar melhor por áudio, um videozinho, sei lá, o que vocês acharem melhor, tá? Mas agora não é o mais importante a gente dar uma olhada nisso aqui. Então, eu botei vários exemplos aqui e depois eu mando para vocês esses slides, tá bem? Bom, reações de eliminação são tipo aquelas reações lá de decomposição, tá? Só que agora a gente vai ter a eliminação de coisas da molécula. E são coisas bem visíveis também, tá? Geralmente, elas vão ser o contrário da adição, tá? Se vocês forem perceber, olha só esse exemplo de eliminação de hidrogênio.
A fórmula molecular desse cara aqui, ó, é C2H6, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui vai gerar o C2H4 mais H2. Isso daqui é muito parecido com uma coisinha que a gente viu antes, olha só. Tá vendo isso daqui, ó? C2H4 mais H2 gerando C2H6. Então, a reação de eliminação é exatamente o contrário da reação de adição. Tá? Então, sempre será o contrário, eliminação e adição. Isso vocês podem anotar. Então, eliminação é o oposto de adição. Tá? Então, a minha dica, sempre faz a fórmula molecular e vê o que mudou do composto. Né? Ó, aqui, ó, tem H6, aqui tem H4. Então, subtraiu 2 hidrogênios, ou seja, eliminou 2 hidrogênios. Tá? Então, sempre lembre que eliminação é o contrário da reação de adição. Aí a gente pode eliminar halogênios, né? Por exemplo, aqui ó, a gente eliminou bromo. Tá? Então, ó, eliminou 2 bromos. Tranquilo. Aqui era hidrogênio, aqui foi bromo. Aqui, ó, H e um halogênio, né? Eliminou um ácido, aqui um hidrácido, na verdade. Hidrogênio com bromo. Então, tudo é a mesma coisa, só vai mudar o que vai eliminar, né? Então, aqui nós temos hidrogênio, aqui nós temos halogênios, e aqui nós temos o que nós chamamos de HX, tá? Que elimina um hidrogênio mais um outro elemento qualquer, tá? Geralmente, esse outro elemento é um halogênio. Beleza? Esse aqui também não é tão importante assim para o Enem. O que é legal é a gente ver as desidratações de álcoois. Isso já apareceu algumas vezes, tá? Então, eu vou ter 2 tipos de desidratação de álcoois. A desidratação intramolecular, que vai ser isso daqui, que eu já vou falar um pouquinho mais para vocês, e a desidratação intermolecular, tá? Então, o que é a desidratação intramolecular? É dentro da mesma molécula, tá? Então, esse intramolecular é na mesma molécula. Isso aqui é dentro das reações de eliminação, não esqueça, tá? Então, a desidratação intramolecular vai ser tu tirar a água, né? Então, desidratação sempre lembra é tirar água, eliminar água, dentro da mesma molécula de um álcool. Então, por exemplo, eu tenho esse álcool aqui, ó, que é um álcool secundário, tá? Por que é um álcool secundário? Porque ele está ligado a um carbono secundário, olha só. Última aula de novo, né? Então, esse carbono aqui, ó, tá ligado a um carbono na direita e outro carbono na esquerda. Então, isso daqui vai ser um álcool secundário. Então, o que vai acontecer com esse álcool secundário? Eu vou tirar o OH dele e vou tirar o hidrogênio. Ou seja, esse carbono aqui, ó, perdeu essa ligação e esse carbono aqui perdeu essa ligação. Então, o que vai acontecer? Esse carbono aqui, ó, que perdeu a sua ligação, vai ficar com um elétron livre. E esse carbono aqui, ó, que perdeu a ligação, vai ficar também com um elétron livre. E lembra, quando eu tenho um par de elétrons livres, o que eu vou formar? Uma ligação π. Por isso que eu formei um alceno. Então, uma desidratação intramolecular vai acontecer da seguinte maneira. Eu tenho um álcool que vai perder água e vai formar um alceno, né? Por que isso daqui é um alceno? Porque tem um carbono com ligação dupla aqui, né? Então, aqui eu tenho essa ligação dupla que foi formada quando esse carbono deixou de se ligar com esse hidrogênio e esse OH aqui deixou de se ligar com o carbono. Tá? Então, formou esses 2 parezinhos de elétrons aqui. Ou melhor, esse par de elétrons, né? Que é a ligação π. E formou esse alceno. Então, essa é a regrinha da desidratação intramolecular. Tá? É quando um álcool vira um alceno.
Então, dentro da mesma molécula, eu consigo eliminar a água. Fechado? Isso daqui, pessoal, essa desidratação intramolecular, ela costuma acontecer nos álcoois terciários e nos álcoois secundários, tá? Então, vocês podem anotar no post-it ali, ou até mesmo, como aqui na reação de eliminação tem pouca coisa para anotar, a gente vai ter principalmente em álcoois terciários e secundários, tá? Sim, diz a Marina, gritou aí com o caps. Mas enfim, tá? Então, aqui sempre lembra que desidratação intramolecular vai ser com álcool terciário e álcool secundário, tá? Com álcool primário aí vai ser uma outra história. Então, né, vários tipos de reações de eliminação, só que lembra, tá tirando uma coisa da molécula, né? Elimina. Então, na dúvida, faz a fórmula molecular, vê se está faltando alguma coisa, o que está faltando, que aí vai dar tudo certo. Então, desidratação intramolecular vai ser entre álcool terciário e álcool secundário. Daí tu vai me perguntar, Sor, mas eu preciso decorar isso? Eu preciso saber de fato? Não, tá? Geralmente, assim, eu digo geralmente porque eu não posso dar uma certeza, né? Às vezes vai parecer uma questão muito difícil. Mas eu diria que 99% dos casos, e até hoje, no que aconteceu, eu diria que mesmo 99% dos casos, o Enem dá no texto o que está acontecendo. Tá? Então, ele vai dar no texto, o álcool terciário caracteriza-se pela desidratação intramolecular, né? Um álcool secundário vai ter uma desidratação intramolecular, qual é o produto formado, ok? Então, ele dá no texto da questão. Já a gente vai fazer uma questão que vai fornecer aí esses dados, ok? Então, não precisa decorar, é bom você estar no caderno na hora de resolver os exercícios, sim, mas na hora da prova ele geralmente dá no texto, tá? Então, não precisa se preocupar quanto a isso. Nós temos também a desidratação intermolecular, que essa vai acontecer principalmente em álcoois primários. Tá? Então, no álcool primário, eu terei essa desidratação intermolecular, que consiste em perda de água, né? Então, tirar a água. E intermolecular entre duas ou mais moléculas. Tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, eliminou um hidrogênio de uma molécula de álcool e da outra o OH. Então, esse oxigênio aqui, ó, vai acabar se ligando ao carbono. Então, isso daqui eu vou ter que um álcool primário se transformará num éter. Só que essa reação é um pouquinho mais difícil de acontecer, porque precisa de uma temperatura um pouco mais elevada. Por exemplo, aqui a 140 graus Celsius. Tá? Então já é um pouco mais difícil. Mas, de novo, tá, pessoal? Vocês não precisam saber, meu Deus, o que vai acontecer nisso aí. Geralmente o problema dá, tá? Então o problema vai dar um textinho de contextualização e ele vai dizer o que vai acontecer na reação. O que ele vai cobrar de vocês vai ser ou o reagente que está acontecendo ou o produto. Tá? Então, não precisa decorar nada, só vocês precisam entender o que aconteceu. Então, nesse caso aqui, ó, tirei o hidrogênio de uma molécula, tirei o OH da outra e formou esse éter. Por quê? Porque esse oxigênio se ligou a esse carbono. Né? Então, tipo, tu bota de cabeça para baixo aqui, aí fica ó, o O, CH2, CH2. CH2, CH3, desculpa. Tá? Então, esse daqui que vai ser o esquema da desidratação intermolecular. Então, né, lembrando, reação de adição, tu adiciona uma coisa. Reação de eliminação, tu tira uma coisa, tu elimina uma
alguma coisa, tá? E aí vai ter N cenários diferentes, que depois vocês podem dar uma consultada nesse material aí, desses cenários diferentes, mas sempre lembra que quando eu tenho cenários diferentes, o Enem vai dar no texto, tá? Então não precisa se preocupar, ele vai dar sempre o que está eliminando, o que está adicionando, e aí basta vocês interpretar ali os problemas, tá? Bom, agora vamos para o tipo de reação que mais cai, tá? Que é a reação de substituição. Reação de substituição, como o nome já diz, vai ser aquela reação que vai substituir um átomo por outro. Essa reação, ela é característica de alcanos e aromáticos. Certo? Então, os alcanos e os aromáticos são os principais constituintes da reação de substituição. E nota, na reação de adição, nós tínhamos os principais com ligação pi, né, que é aquela ligação dupla. E muito cuidado, os aromáticos, apesar de ter ligação pi, eles não sofrem reação de adição. Eles vão principalmente sofrer reações de substituição. Isso tu pode anotar, tá? Então, aromáticos não sofrem adição, mas sim substituição. Isso acaba sendo bem importante na hora de resolver a prova, tá? Então, se vocês podem lembrar, que aromáticos não sofrem reações de adição, sofrem substituição. Beleza. Então, entendido que aromáticos não sofrem reações de adição e sim substituição, vamos ver como é que isso funciona. Peguei o exemplo de um alcano aqui, que é o metano, né? O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou substituir um hidrogênio por um cloro. Faço uma troca entre eles. Ok? Então, esse hidrogênio por cloro aqui, ó, Cl e HCl, fechado? Então, só botei um cloro no lugar do hidrogênio e coloquei o hidrogênio no lugar do cloro. Se vocês forem perceber, a reação de adição é quase igual a uma reação de síntese. A reação de eliminação é muito parecida com uma reação de decomposição. E a reação de substituição é muito parecida com uma reação de simples troca. Então, o que o aluno geralmente confunde quando trata de Enem? Ele pensa que as reações inorgânicas são totalmente diferentes das reações orgânicas. Não são. É tudo muito igualzinho, tudo muito parecido. O que vai mudar é que nas reações orgânicas eu vou ter uma infinidade muito maior de coisas a se acontecer, né? Porque eu tenho muitas funções orgânicas. Das funções inorgânicas, eu tenho basicamente 4, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Das funções orgânicas, eu tenho alcano, alceno, alcino, alcadieno, aromático, álcool, éter, ácido carboxílico, éster, amina, amida, aleto e assim por diante, tá? Então, na verdade, só muda o nomezinho e muda um pouquinho as aplicações, né? Por isso que a gente tem esse costume de separar tintim por tintim. Mas, se tu for pensar, é tudo a mesma lógica. Então, aqui, ó, ocorreu, na verdade, uma simples troca, né? Ou uma dupla troca, que seja, né? Tanto faz como é que tu for interpretar isso, né? Eu acho que até é mais para dupla troca isso daqui, né? Porque eu tenho um hidrogênio com um cloro, né? Então, trocou as duas coisas. Então, seria uma dupla troca, realmente, tá? Então, tem essas similaridades aí que a gente muitas vezes confunde. Isso às vezes é culpa nossa, dos professores mesmo, que a gente faz tudo separadinho, né? Mas na verdade é quase que a mesma coisa, né? Então, substituição seria uma dupla troca, adição seria uma reação de síntese, uma decomposição seria uma reação de eliminação e assim por diante, tá? Então é tudo mais ou menos a mesma coisa. Isso aqui não importa muito, né? Então, só um exemplo aqui de halogenação do benzeno, quando eu coloco um halogênio no benzeno, olha só, aqui eu tenho o hidrogênio substituído por um cloro, né? Então, uma reação de substituição, mas vocês podem ver,
no turno inverso aí, sem problema nenhum. Né? Nitração também já apareceu aí. Enfim, vocês já viram alguma coisinha. Isso aqui vamos pular um pouquinho, depois eu mando para vocês. E agora sim, pessoal, uma reação que aparece um monte, tá? É a reação de esterificação, tá? Que não deixa de ser uma reação de substituição. Então, o que é uma reação de esterificação? É a formação de ésteres, tá? Então, essa eu peço que vocês copiem aí no caderno, porque essa é bem importante, tá? Então, a reação de esterificação nada mais é que um ácido carboxílico mais um álcool formando éster mais água. Se vocês forem analisar, isso daqui é muito parecido com uma reação de neutralização. Olha só, aqui eu tenho um OH, aqui eu tenho um H formando água, e o resto vai se juntar, tá? Então, eu tenho um ácido carboxílico mais álcool formando éster mais água. O exemplo que eu trago para vocês é esse daqui. Quando eu tenho o ácido propanóico reagindo com álcool etílico, formando propanoato de etila mais água. Então, o que aconteceu aqui, ó? Esse OH aqui se juntou com esse hidrogênio aqui, formando a água. Agora, essa cadeia carbônica aqui, ó, se juntou com essa cadeia carbônica aqui, formando o propanoato de etila. Tá? Então, reação de esterificação já apareceu e muito no Enem. Tá? Então, muito cuidado com a reação de esterificação. Na verdade, é uma substituição, na verdade, né? Mas tem que olhar esses critérios aqui. Quem que está na esquerda, quem que está na direita, como é que eles vão se juntar e quais são esses produtos formados. Tá? Então, essa reação de esterificação, eu gostaria que vocês colocassem no resuminho de vocês, que ela é bem importante, tá? Podem colocar só isso daqui, tá? Esse esqueminha aqui, basiquinho, desde que vocês entendam que o R é a cadeia carbônica, mas podem colocar o exemplo também. Tá? Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês copiar essa reação de esterificação, que acaba sendo bem importante e bem cobrada. Se tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá? Por favor, não vamos levar dúvida para casa. Podemos continuar copiados já? Sim, João. Loguinho eu mostro, tá? Loguito. Inclusive, aqui há 3 slides, ó, tem esse exercíciozinho aqui, tá? Pronto? Então tá. Qualquer coisa eu posso voltar. Então, olha só, outra reação importante, tá, em questão de contexto, é a transesterificação, porque isso daqui é a formação do biodiesel, tá? Obtenção do biodiesel. Então, sempre que falar de transesterificação, vai ter a ver com biodiesel, tá? Então, muito cuidado com essa parada de transesterificação. Não precisa copiar a reação, tá? Eu só gostaria que vocês botassem aqui um asteriscozinho, que é, se tem transesterificação, tem a ver com biodiesel, tá? Isso aí é importante para a prova. Então, transesterificação, biodiesel, sempre. Tá? Que nada mais é que eu tenho um triglicerídeo aqui, né? Um éster, uma gordura, que é um triglicerídeo, com o mesmo álcool, e aí vai formar esse éster aqui de ácido graxo, tá? Então, mas não precisa copiar essa reação, tá? Podem ver no slide depois, mas transesterificação é a obtenção do biodiesel. E claro, né, o que nós já falamos em aula, inclusive,
é a saponificação, né? Que é a produção de sabões, que aí vai ser, de novo, um éster ali, que é um triglicerídeo, tá? Com a soda cáustica. E aí vai formar os sabões. Geralmente, então, vai ser um óleo, uma gordura, mais uma base, né? Geralmente vai ser a soda, formando o sabão mais glicerina. Então, essa saponificação é a obtenção dos sabões. Tá? Então, vocês podem colocar ali, das reações de substituição, esterificação, transesterificação, que é a obtenção do biodiesel, e saponificação, que é a fabricação de sabões. São algumas das interessantes aí de vocês lembrarem para a prova do Enem. E aí, para todo mundo ficar mais tranquilo, vou mostrar para vocês um exercíciozinho aqui do Enem, tá? O que esse exercício do Enem fala? Olha só, ele nos diz já o que está acontecendo na reação química. E sempre vai acontecer isso. Tá? Então vamos ler com bastante calma aí e vamos tentar cuidar desses dados aí que ele mostra. Nucleófilos, que ele chamou de NU-, são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila, por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, que ele chamou de SN, como mostrado no esquema. Então, olha só, RX mais o nucleófilo, que ele falou, né, que é o NU-, formando R nucleófilo mais X-, onde R igual a grupo alquila, tá? Então esse grupo alquila seria uma cadeia carbônica, e o X, um halogênio, tá? Que eu posso chamar de X mesmo, tá? Que é o grupo 17 lá. Pode ser cloro, pode ser flúor, pode ser cloro, pode ser bromo, pode ser iodo, pode ser qualquer um desses, tá? Ele não disse qual que era. Então, olha só, a reação de SN, que é a substituição nucleofílica, entre metóxido de sódio NU-, que vai ser esse carinha aqui, ó, CH3O-, e brometo de metila, opa, se tem brometo de metila, tem a ver com bromo, metila com carbono, fornece um composto orgânico pertencente à função D. Então, te liga só, eu tenho o brometo de metila, que eu vou escrever como CH3, que é o metil, né? E bromo. Fechado? Então, metila, CH3. Bromo, ou melhor, brometo, bromo. Mais, quem que é o meu nucleófilo? CH3O-. Então, te liga só. R e X, que é uma cadeia carbônica com halogênio, é isso daqui. Nucleófilo, ele deixou bem dito ali, que é esse carinha aqui. Então, o que vai acontecer? Olha só. O R, que seria o CH3, vai se juntar com o nucleófilo. Então, a gente vai juntar esses dois caras aí. Então, ó, eu vou ter o nucleófilo, que é CH3O, e vai se juntar com o R, que é o CH3. Fechado? Mais quem? O bromo, que é o X, né? Que seria o halogênio, na forma menos. Br menos. Essa vai ser minha reação. Eu substituí uma coisa na outra. Então, eu tive que interpretar quem que era o metóxido de sódio, mas ele deu aqui, né? Que seria esse carinha aqui. E brometo de metila, isso aí vem da aula passada, que são as funções orgânicas. Né? Esse aqui é um haleto de alquila, né? Então, esse brometo de metila, aí vai ser o CH3Br. Então, o que eu fiz? Eu só substituí o CH3 por essa carguinha aqui. Então, ficou CH3O, CH3, então substituiu. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber a função desse produto aqui. Que lembra, quando eu tenho um heteroátomo, eu terei um éter. Então, por isso
que eu terei a resposta da letra A. Beleza? Então, sempre a prova do Enem dá a reação para vocês e vocês vão ter que fazer uma interpretação. Seja essa interpretação de funções orgânicas, seja do que aconteceu no meio ali. Mas nesse caso aqui, que foi até uma questão difícil, tá? Foi considerada difícil nesse ano aí. Então, essa questão aí envolvendo o éter, que realmente a interpretação acaba sendo mais complicadinha, né? Mas é mais ou menos assim que vai aparecer para vocês. Acharam muito difícil ou fazível? Fazível. Então tá. Mais alguém aí que queira dar a sua opinião? Se é fazível ou muito difícil? Ó, o João falou que é o inferno. É, pode ser também. Eu achei ok, só que eu tenho medo de não me lembrar de fazer direitinho na hora da prova. Aí que tá. Treino, né? Treino. É. Tem que treinar, não adianta. Então eu já, logo depois da aula, eu já vou mandar uma lista de exercícios para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Olha ali, o inferno, outro médio, a Laura falou que é difícil, complicada. Então, realmente, nesse ano ali, ela não foi uma questão fácil, né? Ela foi considerada uma questão difícil, muita gente errou, principalmente por causa dessas nomenclaturas ali, né? Nucleófilo, base de Lewis e tudo mais. Então, teria que saber interpretar um pouquinho. Diga, João. Eu aprendi o éter sendo o oxigênio sozinho na cadeia. Como assim? Aqui eu só coloquei o hífen, né, para separar que esse CH3 veio aqui, mas na verdade, ó, seria assim. Bonitinho. Não sei se é isso que tu quis dizer. Mas é tudo a mesma coisa, né? Esse hidrogênio aqui não quer dizer, ou até mesmo se quiser separar aqui, ó. Tudo é a mesma coisa, tá, João? Só o hidrogênio ali eu coloquei só para botar na mesma anotação que esse nucleófilo aqui que ele colocou. Beleza? Bueno, depois nós temos as oxidações, tá? Que isso daqui eu gosto de chamar do ciclo da ressaca, tá? Essa reação de oxidação aí. Por quê? Como é que é o ciclo da ressaca? Tu tá lá, foi pra night, tá? Foi pra night lá, tomou uns corote e tal, beleza, ficou de boa. Aí, o que é o corote? É etanol, né? O etanol quase que puro, que é esse carinha aqui. Beleza, chegou 5 da manhã, tu vai lá comer um dogão, no tempo que dava pra fazer isso, né? Eu gostava de ir no Ocidente, pelo menos, dar uma festa mais de... Você viu gostar de ir na Cuco? Sei lá, eu já fui muito na Cuco também na minha vida. Coisa boa, saudades, inclusive, né? No beco, hoje em dia não tem mais beco. Mas enfim, estamos lá 5 da manhã, depois vai comer um dogão, chega em casa, beleza, tá? Aí tu acorda, tipo, às 10 da manhã, pensando assim, que merda, meu, que cheiro de álcool tá nesse quarto. E aí, quando vem, chega tua mãe no quarto, abre a porta sem bater nem nada. Mas que cheiro de álcool, hein? Hein, Guilherme, que cheiro de álcool, o que tu fez ontem, não sei o que tu bebeu? Aí fica falando ali. Só que daí, na verdade, não é um cheiro de álcool, é um cheiro de aldeído. Porque o teu fígado, ele já está fazendo uma oxidação desse álcool, tá? Então, ó, eu tenho o etanol aqui que eu bebi, que é o álcool, né, que é a vodka. Aí, essa vodka, ela vai ser oxidada no fígado, formando um aldeído, que é o que dá o cheiro ruim, tá? Que seria o etanol. Então, o cheiro de ressaca. E por último, tu vai no banheiro tomar um Epocler e vomitar. Por quê? Porque tu tá com azia, porque formou ácido etanóico, então tem um excesso de ácido ali no teu fígado, no teu estômago, tá? Então aqui eu terei um ácido carboxílico. Então esse é o ciclo da ressaca, que vai ser a oxidação desses álcoois, tá? Então aqui é a azia com Z, né? Não é o continente. Então, o ciclo da ressaca compreende na oxidação do álcool primário, que o álcool gera um aldeído, que depois gera um ácido carboxílico.
Tá? Então, eu tenho a vodka, eu tenho cheiro de ressaca, depois eu tenho azia. É assim que vocês podem lembrar aí para a prova do Enem, essa oxidação de álcools primários. Isso aí é muito parecido com a reação que ocorre no bafômetro, tá? A reação que ocorre no bafômetro, na verdade, é essa daqui, tá? Do dicromato de potássio, na verdade, que ele vai ser o agente oxidante, ok? Então, isso daqui também pode acontecer no bafômetro. Então, isso é uma das aplicações aí que o Enem pode acabar cobrando para vocês, tá? Então, é um álcool formando aldeído, depois um ácido carboxílico. E nota, é tudo a mesma coisa, só vai mudar a função, né? Aqui eu tenho o etanol, aqui vai o etanal e aqui vai o ácido etanol. Certo? Então, de álcool primário era mais ou menos isso, álcool secundário não precisa saber tanto, tá? Não precisa ir muito a fundo, depois vocês podem dar uma olhadinha em casa. E aqui eu tenho um resuminho, tá? Dessas oxidações aí, ó. Então, o alcano pode se oxidar formando um álcool, que pode se oxidar formando um aldeído, que pode se oxidar formando um ácido carboxílico, que esse, por sua vez, pode se oxidar formando CO2 e água. E a redução, sempre lembra, é o contrário da oxidação, tá? Então, esse esqueminha aqui, vocês podem ter no caderno de vocês, tá? Então, eu vou até deixar um tempinho para vocês copiar. Mas pode fazer assim, ó, alcano, oxidação para álcool, oxidação para aldeído, oxidação para ácido carboxílico, oxidação para gás carbônico. E aí a volta é tudo redução, tá? Então, isso daí seria bem importante vocês ter, porque já apareceu várias vezes. Belezica? Diga, João. Professor, como é que tu identifica um alcano e um álcool assim, na correria assim? Tipo, algumas vezes eu me perco na reação. Tá, beleza. Um alcano, ele vai ter só carbono e hidrogênio em ligações simples, né? Então, por exemplo, se eu tiver esse carinha aqui, ó. Isso daqui é um alcano, tá? Por quê? Tem carbono, hidrogênio e ligações simples. Agora, um álcool, tu vai ter ainda, além disso, tu vai ter o OH, sempre, tá? Então, quando tem o OH e somente o OH ali, ele vai ser um álcool. Beleza? Beleza, vou decorar aqui certinho para não esquecer. Show. Então, sempre lembra que o OH é o característico de álcool, tá? Inclusive, tem uma questão clássica da URGS que fala que dá uma cadeia, até eu acho que mostrei para vocês já essa questão, que dá uma cadeia gigantesca, assim, ó. Gigantesca mesmo, dela volta, assim, dobra e tal. Tudo isso de carbono, né? Só que ele coloca aqui, ó, um OH. E aí a primeira era daquelas de 1, 2, 3. E a primeira que ela coloca assim, número 1, é um hidrocarboneto. Isso aqui não pode ser um hidrocarboneto, porque isso aqui é um álcool, né? Então, se tem OH, pode escrever que é álcool, ok? Ok. E aí, por exemplo, o aldeído já tem o C dupla O na ponta, né? O ácido carboxílico também tem o OH, olha aqui, ó, tem o OH, só que junto do OH eu tenho o dupla O. Né? Então é assim que a gente vai identificando aí. Então o ideal, João, é tu fazer um resumo, principalmente com os slides da aula passada, lá que tem as funções orgânicas, e coloca só as funções orgânicas, assim, o que é um alcano, o que é um alceno, o que é um alcino, o que é um alcadieno, o que é um aromático, o que é um álcool, o que é um aldeído, o que é um ácido carboxílico. Tenta fazer de cabeça, tá? E aí, se não lembrar, por exemplo, bota ali todas as funções que tu quer saber. Aí tenta desenhar de cabeça, se não lembrar, consulta no material até tu ficar mais tranquilo. Então, essa é a minha dica. Faz resumo, tá? Química orgânica é melhor fazer resumo, às vezes, do que exercício até. Principalmente essa parte de funções orgânicas, tá? Então, claro que é importante fazer exercício, né? Mas um resumo bem feitinho, eu acho que vale mais do que uma lista de exercícios até. Fechado? Fechado.
Então tá. Aí tem essas oxidações de alcenos aqui que não são tão importantes, tá? Vocês podem dar uma olhadinha depois. E aí sim, reações de combustão, tá? Reação de combustão, para encerrar nossa aula, é muito importante. Geralmente, tá? Reação de combustão, ela é tratada como um combustível, gás de cozinha, metano, gasolina, óleo diesel, etanol, qualquer combustível que seja, mais o oxigênio, que nós chamamos na química de comburente, formando óxidos. Tá? Se eu tiver qualquer coisa com carbono, eu vou formar CO2. Se eu tiver qualquer coisa com hidrogênio, eu vou formar H2O. E se eu tiver qualquer coisa que tenha tanto carbono quanto hidrogênio, eu vou formar os dois. Tá? Então, muito cuidado. Olha só, na letra A, CH4, eu tenho carbono e hidrogênio. Formei CO2 mais água. C2H2, CO2 mais água. C2H5OH, eu tenho carbono e hidrogênio. CO2 mais água. Tá? Então, muito cuidado. A definição de reação de combustão é quando eu tenho um combustível entrando em contato com um comburente, formando óxidos. Se tiver carbono, formou CO2. Se o combustível tiver hidrogênio, formou H2O. Até eu vou colocar aqui, ó, combustível, tá? Eu acho que fica mais completinho. Então, se o combustível tiver carbono e hidrogênio, CO2 mais água. Mas é mais ou menos essa regra, tá? Então, se o combustível tiver carbono, CO2. Se o combustível tiver hidrogênio, H2O. Fechado? E aí, né, cuidado com o balanceamento de reações. O balanceamento é bem importante. Putz, é 11h49, mas demos conta do conteúdo. Eu queria fazer mais uns exercícios com vocês, mas aí eu vou recomendar que vocês façam esses exercícios, tá? Esses exercícios estão aqui. Prova do ano passado, tá? Essa reaçãozinha aqui, tá com o gabarito já, mas tentam entender. E do ano de 2018, tá? Então, 2019, 2018, eu vou deixar com o gabarito, assim, tá? Eu vou fazer 2 slides, um com o gabarito e um sem, e aí vocês tentam fazer aí esses 2 exercíciozinhos aí no final, mais uma lista que eu vou encaminhar para vocês. Beleza? Então, eu vou deixar esse material disponível, agora eu já vou mandar no grupo, já vou mandar uma lista de exercícios, e eu recomendo que vocês façam esses 2 últimos exercícios aí, que são bem importantes. Fechado? Então, essa foi a aula de reações químicas, a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco da abordagem do Enem quanto a esse conteúdo. É um conteúdo muito importante, como eu falei no nosso início da aula. Foram 20 questões dos últimos 9 anos envolvendo reações, né? Então, fica bem importante. Juana, levantou a mão? Tem alguma dúvida? Eu levantei a mão. Tá com a mãozinha levantada ali. Ou é o João ainda que tá? Deixa eu ver, fica do lado. Eu acho que é o João, porque eu nem toquei, né, aqui na tela. Ah, pode crer, então é o João que tá ali do lado. Bom, mas então beleza, queridos. Boa semana para vocês, bons estudos. E qualquer coisa, vocês sabem que tá ali no grupo, só vocês me acharem e me chamar. Certo? Beijão e até mais. Tchau, tchau.